A gente ouviu medo. Medo de quê? Porque se o povo se mobilizar pacificamente, me desculpa, não tem como ter medo de nada. Porque está dentro da Constituição Federal que o povo pode se manifestar pacificamente. Então, se acontecer do povo precisar se mobilizar, que se mobilize pacificamente por um Brasil. Porque é o que você falou, né, Gabriel? Na Venezuela, o povo tentou. Mas quando tentou, pode ter ficado tarde demais. Tem isso. Porque se você deixar um governo comunista se fortalecer, depois não tem mais como você tirar o poder das mãos deles. O próprio Bolsonaro falou, valorize a liberdade. Porque se perder, depois vai ser muito difícil reconquistá-la. E eu acho que não podemos falar que isso é na Venezuela, isso é lá. Nós trabalhamos, nós somos missionários cristãos, trabalhamos aqui numa região carente de São Paulo com 50 crianças, como que podemos, vendemos bolos, ajudamos, mas tem crianças de 12 anos que já têm problema de maconha. E qual é o cultivo de droga do mundo? Colômbia e Venezuela. Vocês acham que esse triângulo do mal, Petro, Maduro e o Lula, que vai gerar? Que vai gerar para as ruas de São Paulo? Para aqueles que estamos lutando para de algum jeito ajudar e tirar os jovens da dependência química. De onde vem a droga? Essa droga que antes o governo de Bolsonaro lutava e era uma bandeira, agora tem liberdade para passar pela fronteira. Porque na Colômbia é o cultivo de droga do mundo. Petro, socialista, guerrilheiro, meu pai é colombiano. E eu tive tios que morreram em mãos da guerrilha colombiana. E agora o presidente guerrilheiro socialista. Mas sabe o que acontece na Colômbia? Já não tem gás. Essa semana passada na Colômbia estavam fazendo fila para comprar gás para cozinhar. Chávez, Maduro, Lula, eles não estão ali brincando, cara. Eles querem fazer um bloco econômico muito forte, onde você entra e tem um monte de coisa errada, como o narcotráfico primeiro que está ali. Então, não é uma coisa que, isso está lá na Venezuela, isso não vai... Isso está lá, isso está pertinho, cara. Você acha que isso pode acontecer aqui? Cara, eles fizeram mágica. Em 10 anos, acabaram com a maior economia do continente. Em 10 anos. Mas você acha que isso foi um erro? Isso foi planejado, porque para o socialismo e a esquerda, a fome é uma ferramenta do controle. Porque eu preciso controlar você com uma sacola de comida. Porque se você trabalha, se você pode ir para o mercado e comprar o que você quiser, você pode votar por quem você quiser. Mas se você tem que fazer fila, como na Venezuela, que fazemos fila para uma sacola de comida que tem animais, uma sacola de comida que vem podre, eles controlam. E como está Maduro? Eles chegaram populistamente falando, vamos acabar com a pobreza. Acabaram somente com a pobreza deles, da família deles. A filha de Chávez falava que ela fez a riqueza vendendo Avon. Você tem escutado alguma coisa assim? Me entende? Você sabe, eu quero falar, porque você falou da parte econômica, eu quero falar disso. O Brasil, o ano passado, tive uma inflação de 5,79%. No primeiro governo de Maduro, desde o ano 2013 até o ano 2019, a inflação lá na Venezuela foi de 5 bilhões. 5 bilhões, você tem que colocar um 5 e 9 zeros. E essa foi a inflação, a maior inflação da história latino-americana. O bloqueio econômico, tem pessoas, Maduro agora está usando o bloqueio econômico como uma desculpa. Mas você sabe por que chegou o bloqueio econômico? O bloqueio econômico não foi para o venezuelano como eu, que a riqueza era parte minha, porque eu fui um jovem venezuelano que crescia em meu país com sonhos de crescer, de trabalhar. E eu comecei a fazer faculdade de comunicação social, eu amo, não, mas não deu. Hoje não tem mais comunicação social no seu país. Mas eles pessoas que trabalhavam na rua, se tornaram milionários, bilionários. A filha de Chávez tem uma fortuna de mais de 20 mil milhões de dólares. Mas eles, desde Chávez até Maduro, em 25 anos, eles têm roubado 500 mil bilhões de dólares. 500 mil bilhões de dólares. Eu nunca ouvi falar. E você sabe quanto o PIB da Venezuela? O PIB da Venezuela é de 42.530 milhões. Quer dizer que eles roubaram mais de 10 vezes o PIB da Venezuela. Isso é o socialismo, cara. Isso é. Então, vocês acham que lá na Venezuela temos um monte de prédios feitos com o dinheiro do Odebrecht? Vocês acham que eles não têm parceria? Vocês acham que Venezuela, que tem a maior riqueza, uma das maiores riquezas de ferro, que agora quer ir para lá, a empresa como Petrobras quer ir para lá? Vai ser o paraíso para eles. O paraíso num país que não tem fiscalização, que não tem
tem Contraloria, eles vão pegar o maior reserva do petróleo do mundo e vão ficar com muita riqueza. Agora, bem sinceramente aqui, olhando no olho da nossa audiência, que tá liderando ainda, galera, a gente tá batendo na audiência, na concorrência, eu quero te perguntar o seguinte... Você viu o Márcio dizendo que aqui tem bom senso, dizendo, não, o Lula vai abrir as portas para os venezuelanos, não dá para comparar a Venezuela com o Brasil. A minha pergunta é, dá para comparar o Brasil do Lula à Venezuela? Você acha que o Brasil, porque tem muito brasileiro que tem uma visão meio idiota. Ah, não, mas é o Brasil é gigante. Nós nunca vamos nos tornar uma Venezuela. E aí eu pergunto, por quê? Você tá vendo a vergonha que o governo tá fazendo? A minha pergunta é, você viveu o começo dessa ditadura comunista na Venezuela e está vivendo o começo do governo Lula no Brasil. Você acha que o Brasil pode virar uma Venezuela em alguns anos? Eu lembro, eu tinha 9 anos e Chávez, Lula era o convidado de Chávez sempre, o convidado. E Chávez falava, aqui vem o salvador do Brasil. Lula foi apresentado como o salvador de vocês. E eles escutar a Chávez... no espanhol é a mesma coisa que escutar a Lula. Eu ficava assim com as coisas que falava. Mas vamos falar uma coisa. O governo de Nicolás Maduro tem uma política, seguindo os passos de Chávez, uma política de hegemonia comunicacional. Eles precisam, a mão direita da ditadura e do socialismo é a hegemonia comunicacional, que eles começaram a acabar com todos os meios de comunicação, eles começaram a perseguir os jornalistas que apoiaram ele, porque o mais surpreendente é que aqueles meios de esquerda, aqueles jornalistas que apoiaram a Chávez, foram traídos por ele. Chávez traiu ele. Tem um militar, um coronel do exército que no ano 2002 tirou Chávez da cadeira. E Chávez terminou traindo ele. Eles são traidores, cara. Então agora estamos nessa semana muito surpresos com o que aconteceu com Delis Ortiz, certo? Todo mundo está falando. E ela falou uma palavra. Todo mundo não. Bom, as feministas sumiram. Okay, mas ela falou. Ela sumiram. O Ministério da Mulher. Feminista. O Ministério da Mulher não falou nada. Olha o que falou. Da Mulher, ela falou dos Direitos Humanos. Ela falou. A esquerda não fala nada. Ela falou: a imprensa não pode aceitar isso em nenhum lugar do mundo. Eu fico muito triste e eu não concordo com o que aconteceu com ela. Mas por que não tem falado nada nos últimos 23 anos que aqui ao lado de vocês tem jornalistas mortos, perseguidos? No ano de 2020, como a agressão que sofreu agora Ortiz, tivemos 355 agressões contra jornalistas e meios de comunicação. Esse é um dado do Colégio de Jornalistas da Venezuela. Não é uma coisa que eu inventei. Você pode colocar ali no internet, no Colégio de Periodistas Jornalistas do Brasil e vai encontrar. No ano 2021, tivemos 255 agressões contra jornalistas e meios de comunicação. A mesma agressão que viveu agora, que todo mundo está falando. No ano 2021, tivemos 255. No ano 2002 tivemos 202 agressões. Mas entre o 31 de março e o 24 de junho de 2017, em 3 meses, 376 jornalistas venezuelanos foram agredidos. Eles calaram a boca dos periodistas, dos jornalistas. Por isso eu falo para vocês, seu trabalho é muito importante. Vocês, os jornalistas do Brasil, aqueles que fazem parte da mídia, seja de direita ou de esquerda, vocês são uma bandeira, porque você pode falar em contra de Bolsonaro. Eu todo dia ligava aí a Globo e falavam ruim de Bolsonaro, ruim. Legal, mas eu quero falar uma coisa para todos vocês. Eles vão fazer sua hegemonia comunicacional. Eles mandam um comunicado, você não tem direito, você não pode pensar, você não pode falar nada. Você que agora defende ele não pode falar nada. Isso. Por isso o trabalho que estamos fazendo aqui é tão importante, porque é defender a democracia, é defender a verdade. E eles na Venezuela, a primeira coisa que fizeram, que Chávez fez, foi bater contra a liberdade de expressão, foi bater contra os jornalistas. Então você me fala, pode acontecer? Está acontecendo? Tiago, a persecução contra jornalistas está acontecendo, coronel? Sim. Estão vivendo isso? Não, eu queria dizer justamente isso que o Gabriel, você perguntou, Tiago, pode acontecer isso no Brasil? Pode. E pelo testemunho do Tiago e pelos estudos que eu tenho feito, as grandes ditaduras sul-americanas, aqui na sul-americana, elas são firmadas em 4 pés, os 4 pés da ditadura sul-americana. O primeiro é o controle da imprensa. Nós já estamos tendo isso no Brasil. Grande parte da imprensa está controlada pela esquerda e principalmente pelos interesses financeiros. Segundo, o desarmamento.
População desarmada está totalmente refém de qualquer governo extremista. O terceiro, o narcotráfico. O narcotráfico é uma coisa, mas na Colômbia, no Brasil, na Colômbia, na Venezuela, no Brasil nós temos as ruas dominadas pelas drogas. Hoje nós não temos uma Cracolândia só em São Paulo, nós temos Cracolândias em todas as grandes capitais e Cracolândias no interior das cidades, às vezes pequenas cidades já tem Cracolândia. Então nós temos o narcotráfico também. Então é o controle da imprensa, desarmamento, narcotráfico e o pior de todos, aparelhamento da educação. É o que nós já temos há anos. Então nós estamos à beira, assim, de uma ditadura socialista no Brasil, e se nós não reagirmos, se o povo não reagir, se a imprensa não reagir, se as Forças Armadas, as forças de segurança não se posicionarem pela legalidade institucional do Brasil, nós estaremos logo num governo Deputado, Deputado. Antes de passar para Carol e para o Márcio, que eles querem falar, mas aí também é uma cobrança que eu faço a vocês políticos. Porque não adianta só o povo cobrar, não adianta só, o povo tem que se mobilizar. Mas e na Câmara? E no Senado? Porque é o que eu falo, o que a gente mais está vendo é traidor. Exatamente. O que a gente mais está vendo é político eleito pelos conservadores, cedendo aos encantos, para não ser bem direto, do Lula, do governo Lula. Então, o que precisa acontecer? Porque é o que eu falo, o Gustavo Gayer, que vai estar com a gente aqui hoje, ele expôs. Políticos que traíram os conservadores. Agora, e os políticos que não traíram? Por que vocês não se mobilizam ali na Câmara, no Senado? Obstrução geral. Porque tá virando uma pouca vergonha. Mas veja bem, é o que nós temos feito. O problema do político é o seguinte, o político, ele é um reflexo do povo. O povo votou nessas pessoas. Eu disse a você, nós somos 150 políticos contra a rapa, contra o resto. Aqui no meu telefone, eu tenho o nome de todos os políticos de São Paulo que votaram a favor e contra o aumento de ministério. Qualquer um tem acesso a isso. Agora, o povo tem que entender que se o povo não prestar atenção e parar de votar em pessoas que dão cestas básicas, que dão interesse, que dão dinheiro na campanha, que prometem e não cumprem, essas pessoas votam no político e não acompanham, Thiago. Mas você expôs esses políticos, os conservadores, que não votaram... Na minha rede? Não expus. Tem que expor. Exatamente. É isso que eu falo. O povo precisa saber. O Gayer vai estar com a gente aqui hoje. E ele expôs. O Gayer expôs. A gente vai entrevistar o Gayer aqui. O Palumbo expôs na rede dele. Sim. O Palumbo expôs. É importante, porque o povo precisa saber quem tá mentindo. Mas aí que tá. Quando você coloca essas coisas, o próprio povo, nossa, mas que falta de ética. Nossa, mas precisa disso. Porque falta de ética? O voto é público. Exatamente. O voto é público. O povo vem falar em ética enquanto nós estamos à beira de um socialismo. O povo vem falar em ética enquanto nós estamos à beira do país ser vendido para socialismo, e nós temos que... Se tiver cachorro ainda para comer, o que é um absurdo, que muita gente fala que acontece isso, será que um dia nós vamos estar em tal situação onde uma maçã é um artigo de luxo? É o que nós estamos vendo no Brasil, se a gente não tomar posição. Então sim, nós que estamos na Câmara, nós vamos ter que começar a ser radicais ao extremo, porque se nós não fizermos isso, nós vamos ser colocados numa sacola se você expõe, esses canalhas. A gente viu aí a deputada que está revoltada com o Gustavo Gayer, porque foi ali revelado o seu voto. Não é só ela. Porque eu sei, mas quem vocês começarem a expor vai perder voto. Essas pessoas não vão ser reeleitas, porque elas não vão ter os votos dos conservadores. Exatamente. Eu acho que elas precisam ser expostas, senão a pouca vergonha só vai continuar. Exatamente. E sabe o que me preocupa mais, Asmar? É que essa movimentação de desrompimento da nossa democracia, ela é sutil, ela mora nos detalhes. Quando a gente começa a ver os movimentos do Congresso, por exemplo, descriminalização das drogas, quando a gente vê esse emparelhamento de novo das estatais, controle de preços, eu fiz uma lista aqui para somar a lista do deputado, tirar mandato dos opositores, a gente viu isso com o Deltan. Cassação. Então, é no detalhe que a gente vai vendo o Estado tomando um poder que daqui a pouco vai tirar o poder do cidadão. Então não é só coisas óbvias que a gente fala, o controle da mídia é óbvio, é claro, ali na hora, desarmamento da população, até certo ponto também é óbvio, mas está no detalhe, é o Estado tomando o poder das nossas empresas estatais, também é perigoso, né, Você Gabriel? sabe, o medo que eu percebo em muitos brasileiros de falar, o medo que tem muitos brasileiros de falar a verdade porque vão ser perseguidos. E depois não adianta chorar. Isso é o mais que eu fico, tem medo. A gente tem medo. Então, se você tem medo daquele que governa, quem está te governando?
Se o cara fosse bonzinho, você não dá medo, você pode falar. O pessoal tá com medo de ir pra rua agora, né? Tem. E eu tenho percebido isso. O Márcio quer falar? O Pilhado. Fala, pode falar. Se você exagerar... Deixa eu fazer nas uma colocação besteiras, só eu vou cortar, hein? Só pro Márcio rebater também, uma colocação. Então eu vou falar, pronto. Aí o Márcio já rebate também. Tem membros do próprio governo Lula que já falaram que se os deputados não aprovarem, vai judicializar. E vai passar a força pelo judiciário, pelo STF. O ministro da Justiça falou isso. Exatamente. O legislativo não é respeitado. Olha, ô Thiago, vocês falaram um monte de coisa aqui. Um programa que hoje chama-se Tá na Pelota. Tá na roda. O programa Tá na Pelota. Tá na roda e, ó, tá liderando a audiência, programa inclusive. da Venezuela que chama-se Tá na Pelota, que estamos todos muito bem. Bem, vamos lá. O Gabriel tem razão. Eu sei que, Gabriel, na sua pele, eu também estivesse sentindo a mesma coisa. Agora, Coronel Telhada, quando o senhor, uma pessoa que defendeu a rota, que o senhor foi um exemplar comandante da Polícia Militar, quando o senhor defende o armamento, eu sou obrigado a lhe dizer o seguinte: a população armada, coronel, é um perigo. Pra quem? Um perigo. Perigo pra quem? Perigo pra bandido. Ô, coronel. Tá bom, o bandido senhor, pode estar pera armado aí. e a Eu população comandei a não. rota, Olha, eu sou o primeiro a defender o cidadão Coronel, armado. Olha aí, ó. Olha aí. o senhor, Ele comandou a o senhor rota. defendeu a rota e fez a melhor Obrigado, defesa. Cadê o Cris? Vem aqui, Cris. Os bandidos estavam desarmados, ô coronel, Ô, Cris. quando você tava na rota? Marca de Olha, bala na mão Aqui, o capitão também tava na rua. Os coronel. bandidos estão armados, né? Ô, Cris, coronel, o bandido armado, o senhor imagina se o senhor, na sua gestão, todo mundo tivesse armado? Ia ter muito Tinha menos bandido. Ia ter muita menos bandido. morte, coronel. Que bom. Ia ter menos bandido. Ô, coronel, Márcio, se muita bandido- morte. Márcio, morte de bandido Não dá. é prejuízo, é lucro, amigo. Se Poxa. todos... Essa frase eu quero. Vai se lá, Cris. toda... Essa Morte frase eu de quero. bandido. Vem cá, Cris. Prejuízo, ó, isso Vem aqui, cá, Cris. Tá vendo? Isso aqui é a marca de um tiro de 38. Aqui eu tenho mais marca de 38. Por isso que não pode armar a população, coronel. Quem tem que andar armado é o cidadão de bem, é a polícia. Quem tem- Bandido tem que entrar em cana e se puxar arma, tem que ir pro saco. Quem porque tem- bandido é um mal pra sociedade. Quem- Então o cidadão tem que andar armado sim. Ele tem que defender sua propriedade, ele tem que defender sua família. Se na Venezuela os cidadãos estivessem armados, esse rapaz não tava aqui hoje, nessa situação que ele estaria na casa dele, com serviço com a família dele. E só aconteceu isso porque a população foi desarmada, como estão fazendo aqui no Brasil. Aí sabe o que acontece? O cidadão fica refém de um governo corrupto, de um governo criminoso. Eu, Coronel Telhada, ex-comandante da rota, policial militar há 45 anos, com 61 anos de idade, pai de 2 filhos, vô de 4 netos, digo, o cidadão de bem tem que andar armado sim. Ô, coronel. Detalhe, a rota Detalhe. é a tropa de elite Olha. da Polícia de São Paulo, pra quem não sabe. Ele foi comandante da tropa de elite da Polícia de São Paulo. E é a favor do armamento, como eu também sou. E foi um ótimo comandante. Obrigado, Agora, com todo o respeito que eu tenho por você, coronel, e pelo seu filho, que são duas pessoas ilibadas, se todo mundo andar armado nesse país, a gente vai jorrar as ruas de sangue. Não vai, Márcio. Espera, coronel. Seguinte, eu acho que a população tem que estar armada para proteger a propriedade. Ótimo. Em áreas longínquas, sítios, fazendas, mas não dá para colocar uma arma na mão de 220 milhões Mas o de governo pessoas. Lula tá tirando essas pessoas também. Já tá tirando das áreas Escuta, do nós já sítio estamos também. começando a concordar. Vocês- Já estamos começando a concordar. Escuta. O cidadão tem que andar armado nos sítios, nas províncias longe, Sim. para defender sua propriedade. Concordo. Mas ele tem o direito de se defender. O que acontece é que esse governo esquerdista do Lula, ele quer tirar o direito do cidadão se defender. É a liberdade da escolha. Pergunta pro meu filho, que é policial militar também, né, filho? Hoje um vagabundo, é ou não é? Entra na casa. Márcio, hoje um vagabundo entra na sua casa, armado com canivete, Márcio. Ele zoa você, zoa seu esposo na sua frente, seus filhos na sua frente, Márcio. E você não pode fazer nada. Você se canalha, você se maldito. Eu começo a ficar nervoso quando falo em ladrão, rapaz. Você se maldito, ele souber que você tem um 22, um 32, uma pistola na sua casa, esse cara não vai entrar na sua casa. Porque ele sabe que se ele entrar, ele vai levar bala, meu amigo. Então o cidadão tem que ter o direito de se defender. Ô, Telhada, sim, meu irmão, sim. O problema não é matar bandido. O problema é, numa simples discussão na rua, um carro fecha o outro, alguém fala um palavrão, alguém faz um gesto obsceno,
e o outro vai lá e dá um Pra isso tiro. nós queremos uma E o justiça senhor correta. sabe, coronel? Sim, O concordo. senhor sabe que isso acontece. Mas pra isso que eu não quero estou uma defendendo. Mas Escuta, hoje morrem muito mais inocentes Nós- só com Mas, bandido gente, armado. pra isso que eu quero a uma gente justiça precisa ter correta. liberdade de escolha. Sim, por isso que Mas eu quero uma justiça correta. Se o cara fizer isso, Márcio, ele vai em cana, ele vai preso. Eu acho que realmente... bandido tem que ir pra cadeia e o senhor aí já deve ter matado muita gente. Graças Muito bandido. Coronel Telhado matou muita gente. Muito bandido. Muito bandido. Agora, gente de bem, com arma na mão, despreparado, que não sabe atirar, Mas vai quem tem fazer porte de arma sabe M atirar. pontinhos Quem tem porte de na arma, rua. ele tem que- Concordo ele com tem o que seguir Márcio. a lei. Eu concordo com o Márcio. Desde que ele pôs agora, ele concordo com ele. Se o cidadão estiver despreparado, ele não pode estar armado. Ponto. Mas para isso que a própria lei diz, para você ter seu porte de arma, você tem que passar por exame psicológico, você tem que fazer todo um preparo técnico e operacional para poder operar a arma. Então não existe cidadão que tenha porte de arma que não saiba ou não tenha preparo para usar arma. Concordo com você. Então por isso que eu digo, o cidadão ele tem que ter o direito de defesa, ter o seu porte de arma, sim, porque ele vai seguir a lei, ele vai ter que ter todos os procedimentos e vai saber operar essa arma e não vai ser um cidadão desqualificado. Coronel Telhada, bandido, alguma pessoa que Deixa eu fazer uma observação aqui.